Olá, meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vocês podem se assentar. Feliz em estar com vocês nessa manhã. Eu posso incluir no meu currículo que eu já preguei em um culto com orquestra e muito abençoador participar desse momento de comunhão congregacional ao som desse número tão grandioso de músicos dedicados. Vamos ficar de pé e vamos ler juntos a palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Texto da palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21, o Evangelho diz assim: Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem. Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Pai, esta é a Tua palavra, e nessa hora pedimos que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de aplicá-la ao nosso coração, e que ao sairmos daqui, saiamos com a certeza de que ouvimos a Tua voz e entendemos o Teu propósito maravilhoso para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Existe um palestrante, um professor norte-americano, chamado Jim Rohn, que ele disse que nós somos a soma das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. É claro que isso não é um absoluto, mas de algum modo isso aponta o modo como as relações que nós estabelecemos na vida influenciam a construção do nosso comportamento, do nosso caráter, do nosso pensamento. Outros autores vão dizer, seguindo essa linha, que nós somos influenciados por pessoas que estão até 3 graus de relação distante de nós. Gente que a gente nunca viu na vida, mas de que, de algum modo, aquilo que aquela pessoa faz ou pensa influencia o modo como eu ajo e como eu penso. Todos esses autores bebem de um cara chamado Kurt Lewin, que é um dos teóricos lá da psicologia social. E para o Kurt Lewin, na teoria do campo, o ambiente, o meio, tem uma influência fortíssima na construção da personalidade, das características, do pensamento, da cosmovisão, da leitura de mundo que os indivíduos fazem. De modo que não dá para desassociar o sujeito do lugar e das influências do meio onde ele está inserido. O que tudo isso aí, que parece aula de psicologia, tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Muito simples. O texto bíblico que nós lemos mostra justamente como o meio, como o ambiente, como a sociedade consegue influenciar a nossa mentalidade e a nossa espiritualidade. O texto que nós acabamos de ler mostra Jesus e os seus discípulos travando um debate, uma disputa, porque esses discípulos haviam sido influenciados pelo meio em que eles estavam inseridos. Se você retornar comigo alguns versículos, o versículo 11 do capítulo 8, Jesus se depara com os fariseus discutindo acerca de um sinal. Eles querem ver para crer, eles querem ter uma evidência de que Jesus de fato é o Filho de Deus.
A disputa se trava em torno da incredulidade dos fariseus em reconhecer a autoridade de Jesus como Messias. E Jesus diz para eles: vocês não vão ter sinal coisa nenhuma. Sinal sou eu. E se vocês não creem, problema de vocês. E aí Jesus parte daquele cenário, o texto vai dizer para a gente que ele deixa aquele debate ali em torno do sinal e eles embarcam, Jesus e os discípulos, no mar Galileia para atravessar, para ir para outras regiões. E dentro do barco, esses discípulos estão agora discutindo, versículo 14 diz para a gente, porque eles esqueceram-se de levar um pão, esqueceram-se de levar alimento e só tinha um pão no barco para alimentar aquela mutueira de gente. Crente gosta de comer, isso é fato. Imagina nos tempos bíblicos, mais ainda. Aquela homarada toda dentro de um barquinho, discutindo porque não tinha comida. E aí Jesus olha para esses homens e diz o seguinte: olha, cuidado com o fermento de fariseus e de Herodes. Cuidado para que essa mentalidade de incredulidade ofusque de vocês aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Porque esses mesmos discípulos que estão dentro deste barquinho, questionando o fato de não terem levado pão, já haviam presenciado 14 milagres. Se você começar a ler o Evangelho de Marcos, desde o capítulo 1 até a altura que nós estamos, no capítulo 8, Jesus já tinha feito 14 milagres. E dentro desses 14 estava a multiplicação de pães. Não fazia sentido para aqueles discípulos discutirem a falta de pão, se Jesus já havia demonstrado inúmeras vezes poder para suprir as necessidades mais básicas da vida. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Porque o meio influenciou a mentalidade daqueles discípulos. O modo de enxergar Jesus foi alterado profundamente, a ponto de, estando com o mestre que multiplicava pães, aqueles discípulos estavam discutindo coisas banais. Talvez seja essa a nossa experiência enquanto igreja no século 21. Nós estamos sendo influenciados pelo meio a tal ponto que, andando com Jesus, nós não o reconhecemos mais. Fermento na Bíblia, que é o mote do versículo 15, atenção, versões mais antigas, acautelai-vos. Fermento na Bíblia não é só aquele ingrediente que faz o bolo da vovó crescer. Fermento na Bíblia é um conceito e está ligado à malignidade, a algo que corrompe, a algo que adultera. Evangelho de Lucas apresenta o fermento como algo hipócrita, como algo que difama, que degrada. Evangelho de Mateus apresenta o fermento como um ensino que corrompe a fé. A única vez que fermento aparece na Bíblia como sinônimo de algo bom é Mateus 13:33, quando Jesus compara a eficácia do fermento ao poder do reino de Deus de expandir-se. Fora isso, todas as outras vezes que fermento aparece na Bíblia, ele está associado a uma estrutura que corrompe, que coloca a santidade em xeque. Jesus está olhando para esses discípulos e dizendo: cuidado com essas estruturas de pensamento que corrompem a fé de vocês. Cuidado com essa mentalidade que vai influenciar a caminhada de vocês, a ponto de que, estando comigo, vocês não me reconheçam. E é legal que Jesus associa esse fermento, essa estrutura de pensamento que corrompe, a duas instâncias de poder super influentes no mundo do Novo Testamento. Ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus eram um partido político-religioso que surgiu no período interbíblico, aquela página em branco entre Malaquias e Mateus.
E os fariseus surgem como um símbolo de restauração da religião de Israel. É a turma que é separada para cumprir a lei de Deus. Só que nesse processo de tornar-se um grupo de separação para cumprir a lei de Deus, os fariseus se tornam hipócritas. E ao longo das páginas dos evangelhos, nós vamos encontrar os fariseus associados a essa espiritualidade hipócrita, a essa espiritualidade vazia, que está preocupada apenas com a letra da lei, com o rito, com bater o ponto religioso, com cumprir as suas obrigações, mas que o coração está ressequido, endurecido pelo engano e pelo erro. Várias vezes Jesus tem embates com esses fariseus, acusando a essa espiritualidade estéril. Quem é Herodes? Porque ele diz, atenção, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande, lá do tempo do nascimento de Jesus. Ele é governador da região da Judéia. Ele casa com a mulher do seu irmão, e a pedido dessa mulher, ele manda matar João Batista. Herodes, que por diversas vezes foi advertido pelo profeta João Batista como um homem mau, um homem de interesses, de negócios malignos, um homem impiedoso. Jesus olha para os seus discípulos e diz, cuidado para que essa estrutura de uma espiritualidade estéril e vazia, preocupada apenas com os ritos, com as obrigações religiosas, cuidado para que esse fermento da malignidade, do cinismo, da distância de Deus, não corrompa a vida espiritual de vocês, discípulos. Olhando para esse texto, eu quero deixar então 3 considerações rápidas para a gente ir para casa, a respeito desse fermento. Como nós hoje podemos nos livrar da influência desse fermento? Como nós podemos lançar fora essas estruturas de pensamento que podem colocar em xeque a nossa saúde espiritual? Em primeiro lugar, quando eu leio esse texto, eu consigo identificar que a associação a coisas espirituais não é uma garantia de conhecimento de Deus. A associação a coisas espirituais não é uma garantia de conhecimento de Deus. Olha só o que está acontecendo. Esses discípulos estão vivendo um seminário intensivo. Jesus prega, Jesus realiza milagres, Jesus realiza prodígios. Essa turma está vendo todas essas coisas. Mas o fato deles estarem associados a coisas espirituais não significou que eles conhecessem Jesus profundamente a ponto de resistirem às influências da incredulidade dos fariseus. Esse caminhar com Jesus desses discípulos não foi suficiente para que eles pudessem manter a sua fé e os seus corações purificados do fermento da maldade dos herodianos. Talvez seja essa a nossa realidade muitas vezes. Nós nos associamos às coisas espirituais, nós estamos num culto como esse, nós cantamos, nós entregamos o dízimo, nós somos batizados, nós somos até pastores. Mas isso não significa que eu conheça a Jesus profundamente. Às vezes eu posso estar hiper envolvido com coisas espirituais e o meu relacionamento com Deus está estéril, distante. Eu me tornei um crente profissional, um pastor profissional, mas falta fervor, falta paixão, falta intimidade com Deus, falta joelho no chão, falta experiências de oração. A associação a coisas espirituais não é a garantia de que nós conhecemos a Deus. O conhecimento de Deus é fruto de uma experiência legítima de conversão.
E se eu tenho uma experiência legítima de conversão, aquilo que eu faço para Deus é consequência daquilo que eu sou diante dele. O problema da nossa geração é que nós colocamos os carros na frente dos bois, porque nós achamos que podemos fazer para Deus sem estar em Deus. Nós achamos que nós podemos realizar grandes coisas em nome de Deus sem desfrutar de uma intimidade plena com Ele. E aí isso explica as nossas oscilações, os nossos altos e baixos, a nossa fé inconstante, vacilante, claudicante. Nós precisamos de experiências transformadoras com esse Deus eterno. Não basta só estar associado a coisas espirituais. Não basta só vestir-se como um pastor. Não basta ter apenas um discurso religioso muito bonitinho. Não basta tornar-me um voluntário de obras de serviço social. Todas essas coisas precisam ser legitimadas por uma experiência real e convicta de transformação. Desse poder e dessa graça que aqui, alterou esse registro. E aquilo que eu faço, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, o modo como eu me relaciono com as outras pessoas, é a consequência dessa transformação. A segunda coisa que esse texto pode nos trazer como lição para levarmos para casa, é que nós precisamos ter, hoje, uma consciência clara acerca das influências que podem corromper a nossa fé. Nós precisamos hoje reconhecer quais são os fermentos que o mundo moderno tem colocado diante de nós e que corrompem a nossa espiritualidade. Quais são as estruturas de pensamento do nosso tempo que aparecem sutilmente na nossa vida e que aos poucos elas estão corrompendo os valores e os princípios da palavra de Deus. Nós vivemos numa época que é considerada por alguns de pós-moderna. E a pós-modernidade pode ser ancorada num tripé. Primeiro, a suficiência do eu. Eu mesmo e eu mesmo de novo. E para a suficiência do eu, tudo é o prazer. Se eu gosto, é bom. Se eu não gosto, não é bom. Se me agrada, ok. Se não me agrada, não está ok. Segundo tripé dessa pós-modernidade é a rejeição à verdade objetiva. A verdade torna-se um discurso relativo. Eu tenho a verdade, mas você tem a sua verdade, sigamos com as nossas verdades. Mas existe uma verdade? Não, aí não. Logo, tudo se torna relativo. Vale o que eu penso, não o que a palavra diz. Vale o que eu penso, não o que a congregação reunida pensa acerca da palavra de Deus. Terceiro, nesse mundo pós-moderno, tudo é privado. Os relacionamentos são descartáveis, utilitaristas. Logo, nós transformamos as relações pessoais, o desafio de viver em congregação, como algo de outro mundo. Porque no relacionamento, não dá para existir personagem. Você não se relaciona com um personagem. Você se relaciona com gente de carne e osso, que te conhece como você é. E nesse tempo pós-moderno, isso é totalmente rejeitado. Esse mundo privatizado idolatra a versão que nós criamos de nós mesmos nas redes sociais. Então, o desafio de viver congregacionalmente é uma loucura. O desafio de viver em família é outra loucura. Nós precisamos entender como esse tripé, como essas estruturas de pensamento têm nos alcançado. Nós precisamos fazer uma avaliação honesta sobre como essas ideias têm alterado o modo como nós nos relacionamos com Deus e com o outro.
Eu não posso ser um cristão inocente de achar que estando no mundo eu não sofro as influências do mundo. E é uma postura totalmente equivocada querermos nos retirar do mundo. Isso é impossível. O próprio Jesus disse isso, Evangelho de João, capítulo 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus nos dá um mandato cultural, ele diz que devemos ser sal da terra e luz no mundo. Em momento nenhum nós cristãos somos convocados a viver num gueto fechado, não. A nossa vida é do lado de fora do portão. Mas essa vida vivida do lado de fora do portão, ela precisa ser vivida com autenticidade. Não debaixo da influência da cultura, mas sobre a cultura. Esses discípulos aqui estão diante de Jesus, caminhando com Jesus, mas o meio, o ambiente, conseguiu corromper a espiritualidade dessa turma. E faz com que, estando com Jesus, esses discípulos comecem a discutir coisas banais. O que faz a tua cabeça? Nós precisamos ser muito honestos e lúcidos acerca das influências nocivas do nosso tempo. E para isso, nós precisamos de um resgate da autoridade das Escrituras. Para isso, nós precisamos de experiências sólidas, nós precisamos de uma geração de crentes madura espiritualmente, com uma mentalidade bíblica firme, que consiga oferecer respostas convictas acerca desses desafios à fé. O que nós precisamos hoje é de uma geração de crentes que tenha conteúdo, firmado na autoridade da palavra de Deus, porque é só com a capacidade reflexiva que a Bíblia nos dá, que nós poderemos resistir a essas influências. É só com os critérios que a Bíblia me oferece, que eu conseguirei discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Precisamos, então, de um valor absoluto, de uma autoridade suprema, que esteja sobre todos, a qual nós temos o prazer de nos submeter a ela, a fim de que não sejamos tragados pelas influências do nosso tempo. Terceira e última lição, Jesus nos convida hoje, não é depois, é hoje, para um conhecimento claro acerca da sua pessoa e da sua missão. Eu gosto de lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus está subindo aos céus, e aqueles discípulos começam a discutir o seguinte: Senhor, quando se dará a restauração do reino de Israel? E aí, lendo esse texto, a gente consegue compreender que essa turma não entendeu nada. Várias vezes Jesus diz: olha, o meu reino não é desse mundo. O reino que eu vim instaurar não é esse reino político. Quando eu leio esse texto, eu encontro esses mesmos discípulos, que estão olhando para Jesus, mas não entendem nada. Que estão convivendo com Jesus, mas ainda não conseguiram compreender de fato e se apropriar de quem Jesus é e aquilo que Jesus faz. Por isso as interrogações no final do texto. Jesus apela para a memória, vai dizer o seguinte: olha, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E aí eles vão respondendo as perguntas, e aí Jesus termina no verso 21 dizendo: vocês ainda não compreenderam? Essa geração que ouve as palavras de Jesus, mas não consegue entender a mensagem de Jesus.
Essa geração que vê as coisas acontecendo, vê os milagres, as maravilhas de Deus sendo reveladas, mas não consegue entender como essas maravilhas apontam para a grandeza de Deus. Nós precisamos hoje ter uma consciência nítida de quem Jesus é. Nós precisamos ter uma consciência clara sobre aquilo que Jesus faz. Porque se isso não estiver bem delimitado na minha cabeça, eu vou me tornar um SSS, salvo, seguro e sentado. A vida cristã se tornará um bater ponto eletrônico. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. E a vida espiritual é muito mais do que quarta e domingo. Quando eu compreendo quem esse Deus é, e aquilo que Ele faz em mim e através de mim, a vida espiritual ganha um sentido. Eu consigo discernir o que vale a pena lançar-me, aonde eu devo entregar-me, os recursos que eu devo empregar do modo correto. Mas isso só acontece quando nós discernimos quem Jesus é e aquilo que Ele faz. E aí? Será que o fermento pegou você? Será que tem fermento demais nessa cabeça? Será que as estruturas do nosso tempo conseguiram, de algum modo, ofuscar a sua visão espiritual, a ponto de que, estando com Jesus, você não o reconheça? Eu termino com o texto de Paulo em 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8, quando ele diz àqueles irmãos o seguinte: o fermento também parece nada, mas rapidamente leveda toda a massa de um pão. Portanto, livrem-se desse fermento. A nossa identidade é pura e simples, e não pode conter ingredientes estranhos. Cristo Jesus, o Messias, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado na refeição da Páscoa. E nós somos um pão sem fermento, que faz parte dessa grande festa. Portanto, participemos desta festa, não como um pão inchado pelo fermento do mal, mas como pães sem fermento, sinceros e genuínos. Que o Espírito do Senhor Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, a fim de que tenhamos saúde na caminhada espiritual. Vamos ficar em